Beleza. Meu nome é Medeiros Braga, sou poeta cordelista, economista também, membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel e autor hoje de 182 títulos em literatura de cordel. Os meus trabalhos são mais na área educativa, né? Um trabalho de história, de geografia, de ecologia, de filosofia, de cangaço, de religião, é bastante variado, 182 títulos de cordel. Minha produção tem sido muito boa, depois que eu me aposentei, eu não faço outra coisa, senão escrever alguns cordéis e fazer apresentações em eventos que aparecem aqui na Universidade Federal. Um dos meus trabalhos que tem chamado a atenção se chama Quem Foi Lucas da Feira, de cordel. Um cordel com 64 estrofes, que conta uma história bem interessante. Eu comecei a falar sobre Lucas da Feira porque eu fazendo um trabalho sobre o cangaço, que os historiadores dessa área de cangaço colocam Lucas da Feira como sendo cangaceiro, e eu fazendo uma pesquisa sobre ele, eu cheguei à conclusão que ele não tinha nada de cangaceiro. Por quê? Porque ele era filho de escravos, ele foi escravo durante muitos anos de um padre, foi educado por um padre, inclusive, que aos 15 anos de idade ele se rebelou, fugiu para a mata, formou um bando de 15 homens e por mais de 20 anos ele infernizou a vida dos senhores de engenho. Então eu queria apresentar aqui para vocês algumas estrofes desse cordel sobre Lucas da Feira, como eu abro, né? Porque inclusive ele é mostrado como um cangaceiro muito perverso, porque quem escreve a história é a classe que domina, né? Mas o povo está começando a contar a sua história, o outro lado da história, né? A história do povo, que é diferente. Então eu abro o cordel do Lucas da Feira da seguinte maneira: o povo é quem faz a história é verdadeira, assim como está fazendo também de Lucas da Feira, porque a que foi escrita toda ela restrita a uma elite matriz. Quando a história é contada por quem está no poder, ela é toda deturpada para poder satisfazer uma elite prepotente que pratica livremente seus crimes ao bel prazer. Esses escribas invertem todos os papéis da história, como a própria escravidão, que de excrescência notória é mostrada em um regime onde tem o escravo crime e o escravocrata glória. O escravocrata compra um homem com desagravo, tortura, mata ou explora sem lhe pagar um centavo. Usa o tronco, usa o chicote, lhe maltrata até a morte, mas o bandido é o escravo. Nenhum historiador, ante o crime transcorrido por estupro, surra, morte, prisão do povo oprimido, teve a postura e chegou a taxar o seu autor de verdadeiro bandido. Não só o historiador que vista grossa fazia, mas também juiz, polícia, o padre da freguesia, o poeta, o escritor que levavam o andor dessa santa oligarquia. Daí fazem a história totalmente deturpada, escondem crimes de uns que são feitos na calada, depois levam caprichosa uma história mentirosa para que seja contada. Isso foi o que se deu lá em Feira de Santana, há quase 200 anos nessa região baiana, onde uma elite em conchavo transformaram um escravo numa pessoa tirana. Nessa época lá havia uma bruta escravidão. Pessoas eram tiradas do seu distante torrão para viver no Brasil em algum trabalho vil na senzala, no grilhão. Vinham esses africanos em navios pelo mar, jogados nos seus furões, mal podiam respirar, de forma que, de agonia, mais da metade morria sem o Brasil alcançar. Os que no Brasil chegavam eram vendidos sem lar, para os engenhos levados, onde iam capinar. Fosse José, fosse Zefa, tinha, pois, como tarefa trabalhar e procriar. Mas dessa procriação, muitas das vezes nascia o escravo bravo, heróico, que, diante do que via, externava pela ação
sua indignação, seu gesto de rebeldia. Não aceitando a corrente nem chicote sob o lombo, os escravos rebelados, indiferentes ao tombo, sonhando com a liberdade, partia qual tempestade para formar seu quilombo. Desses escravos nasceu um de garra verdadeira, lá na vila de Santana, chamado Luca da Feira. Foi ele quem mais envia externou sua rebeldia nessa terra brasileira.